pandemia de Covid-19 forçou a maioria de nós a entrar em trabalho remoto. Ali em 2020 não havia escolha e todos tivemos que nos adaptar a um modelo de trabalho que até estava no radar, mas não era praticado. 4 anos depois, muitas empresas estão chamando seus funcionários de volta para o presencial ou negociando jornadas híbridas, uma vez que muitos dos seus talentos descobriram que exercer atividades no chamado home office traz mais qualidade de vida sem aqueles longos deslocamentos e o estresse do trânsito, além da possibilidade de gerir melhor o próprio tempo. Aqui mesmo no Papo Saúde nós falamos sobre as vantagens de trabalhar de modo remoto e vemos que ainda hoje os desafios persistem. Como ter que unir isso à organização, à rotina, como não prejudicar a criatividade. Para esse papo de hoje, nós recebemos uma apaixonada por organização que ensina profissionais a organizarem melhor o tempo e produzirem com qualidade, com base no estilo de vida de cada um. Nós vamos conversar com a consultora de organização de rotina, Fê Negrão. Bem-vinda, Fê. Obrigada, bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, não sei em que momento vocês estão ouvindo isso, mas obrigada pelo convite, eu vou amar falar mais. Para a gente começar, como é que funciona o teu trabalho? Eu dou consultoria, então eu ensino de fato as pessoas a entenderem a rotina delas e a construir essa rotina. Porque não é isso, não é só a gente chegar e montar uma rotina para você e falar, vai lá, vive ela, se a gente não sabe como você gosta. Então, que tipo de coisa você gosta de fazer quando acorda, que tipo de coisa que você gosta de fazer antes de dormir. Então, a minha ajuda é essa, é entender com você como que você funciona para montar uma rotina de acordo com o que você precisa fazer. E quais são as principais queixas, assim, que você ouve? Eu já vou falando queixa, né? Mas queixa no sentido de que está ali tentando adaptar, né? O que eles trazem para você? Em que áreas atuam? Quer dizer, eu tenho um monte de pergunta, né? Deu para ver. Adoro. Não, vamos lá. As maiores reclamações são, de fato, como é que eu coloco no meu dia aquilo que eu preciso fazer. Porque a gente normalmente já acorda sabendo o que a gente precisa fazer. Uma média, né? Não tudo, mas a gente tem uma ideia. Mas em que momento que eu faço isso? E aí, às vezes, acontece das pessoas falarem, Fê, eu acabo fazendo... Eu tô aqui, tô trabalhando, aí eu lembro que eu preciso marcar médico, aí eu paro e aí eu vou marcar o médico. E aí fica com medo de esquecer, e aí você interrompe de novo mais uma coisa, e aí quando é que eu vou voltar para essa coisa de novo? Então, entender o que precisa fazer e quando vai fazer. Porque a maior queixa beleza, eu tenho um monte de coisa para fazer e eu não faço a mínima ideia em que momento que eu vou fazer isso, e eu sinto que tá tudo uma bagunça. Então, essa sensação de bagunça com as suas tarefas no dia a dia é a maior queixa. E, claro, aquela nossa querida procrastinação, ela é real, ela existe, e a gente tem que acolher um pouco ela para entender de onde está vindo, que beleza, eu sei o que eu tenho para fazer, eu sei quando eu tenho que fazer, mas mesmo assim, eu ainda procrastino e deixo ali para o meu último momento. Então, como é que eu posso melhorar isso no meu dia a dia? E aí a gente fala, inclusive, de fluxo, né? Então, qual é o fluxo? Aonde eu anoto? O que eu faço depois? Como eu faço isso? Qual é o melhor horário? Uhum. Isso do melhor horário, você sabe que às vezes é assim, eu trabalho presencialmente, né? A exceção de atividades como essa, do Papo Saúde, prazerosa demais, e que a gente começou justamente naquele momento em que praticamente todo o trabalho virou remoto, né? Porque a gente não tinha alternativa para preservar as nossas vidas, as vidas das demais pessoas, a gente teve que ficar em isolamento. E aí a gente começou aqui, lá em maio de 2020, né? 4 anos depois a gente está aqui. Mas eu percebo que às vezes eu tenho dificuldade, já vou eu buscar uma consultoria, mas eu acho que muita gente vai se identificar. Tem dificuldade? E que momento é que você traça esse fluxo aí das coisas que você tem que fazer, sabe? Porque eu imagino que quem está no remoto também tem essa dificuldade. Você está ali no meio do trabalho, é como você disse, lembra de uma atividade. Mas eu organizo minha agenda em que momento do dia? Se eu organizo antes de dormir, eu percebo que eu ativo tudo e aí eu vou demorar a dormir, entendeu?
Como é que se orienta nesse sentido? Parece uma coisa banal, não é? Mas é um nível de organização que você tem que saber o horário para cada coisa, e isso é importante, né? Total. E assim, é aquilo, né? Para eu estar organizada lá na frente, então para a Fernanda do futuro tá de boas, a Fernanda do agora tem que fazer algo. Então é aquele movimento. E aí como é que eu posso descobrir qual é esse melhor momento? Testando de verdade. Então assim, hoje você sabe, de noite não é bom porque você uma vez foi lá, fez e começou a perceber que isso não tá legal. Então é o momento de vamos trocar. E aí, uma das coisas que eu falo, que eu sugiro vamos conversar sobre talvez fazer na sexta-feira. E aí você vai ter gente que vai achar perfeito fazer na sexta-feira, no final do dia, porque termina a semana, já sabendo como a próxima vai começar. Tadadadá. Tem gente que pânico, não, peraí, sexta-feira tipo, acabou. Eu só quero pensar na próxima semana depois, eu não quero pensar agora. Aí você vai pra minha sugestão, que eu já fiz muito, até antes mesmo de ter filho, eu fazia muito, que era domingo. Eu adorava acordar domingo com calma, tomar meu café da manhã, abrir minha agenda, pegar um pedaço de papel e colocar tudo que eu precisava fazer. Funcionava demais. Mas por quê? Eu tinha um domingo 100% livre, eu gostava de acordar cedo, então cabia ali naquele momento. Quando começou a deixar de caber, e principalmente quando começou a me dar ansiedade no domingo, então eu falei, vamos passar isso para segunda. Hoje é segunda-feira. Hoje eu acordo, faço o que eu tenho que fazer com a minha filha, tarará, sentei. Minha primeira coisa que eu vou fazer para trabalhar é abrir a agenda, sentar aqui, botar para fora o que eu preciso fazer e organizar a semana. E aí o que eu faço um pouquinho a mais, porque eu sou uma pessoa apaixonada por organização, dou uma olhada na próxima semana só para ter uma ideia de como ela tá. Então, assim, você tem que descobrir qual é o melhor momento testando. Sabe? É muito, tipo, a experiência do outro não serve pra você também. Óbvio que você ouve as ideias, você pensa, nossa, que legal, posso fazer assim. Mas faça pra testar. Mas precisa muito ter esse momento. É aquilo, né? Não tem como eu estar tranquila na minha semana se eu não parei um pouco antes pra ver como é que ela vai estar e o que eu preciso fazer. Então, Uhum. E obviamente que cada um vai ver se o planejamento precisa ser mais rígido, se dá para ser mais flexível, né? O que você tem acompanhado nesse tempo aí em que o trabalho remoto virou uma realidade muito mais forte, né, entre a gente? Como é que as pessoas estão equilibrando a produção, as entregas, o descanso? Elas estão conseguindo separar essas coisas e dar tempo para cada uma delas? eu sinto que é muito difícil a parte do descanso. E eu acho que está muito relacionado a como a gente está vivendo, né? A toda essa força aí do capitalismo e da produtividade, que se você está escapando, você está errado. Aí você também tem uma parte que se depende da sua criação, do como foi a visão de descanso, né? Então, assim, se você tinha uma mãe que levanta daí, tá fazendo nada, vamos fazer, né? Vamos fazer alguma coisa. E aí, quer dizer, você cresce achando que aquele momento que você tá ali fazendo nada, tá errado. Se sente culpado por estar sem fazer nada, né? Descansando. Você é vagabundo, você vai para um caminho que você aprendeu e que você não se permite. Então, eu sinto que descanso é uma das maiores dificuldades que tem na hora ali de organizar o dia a dia. Entregas, tudo que diz respeito a tempo e a tempo dos outros e relacionado ao trabalho, eu vejo que é o que a gente mais acaba priorizando. Porque a gente, não, óbvio, não quer desagradar ninguém, a gente não quer perder o nosso trabalho, mas esse acaba sendo a prioridade. E aí é o grande terror e a grande confusão no seu dia, que você acaba vivendo em função das suas entregas, em função do tempo que foi escolhido ali, que foi determinado por outras pessoas e que, para alguns trabalhos, você nem podia opinar. É só tipo, ó, eu tenho isso aqui, você recebe a demanda, você fala, ó, tem isso aqui, você precisa entregar para amanhã, para X. Então, tem gente que ainda acaba vivendo o tempo do outro, o tempo das outras coisas. Então, isso é muito difícil. É uma coisa que a gente trabalha bastante, que é esse entendimento de, ó, legal, eu sei que você quer entregar bem, eu sei que você quer surpreender, mas você não precisa ficar o tempo inteiro em função. Eu sinto também que tem muita gente do remoto que é assim, não, Fê, não dá para eu fazer isso. Por exemplo, tem lá, né, trabalha de 9 às 6, e aí sobe demanda, e aí eu pergunto, tá, mas aqui, depois do almoço, se você não tiver demanda nenhuma, dá pra puxar isso aqui que você quer fazer e ficar fazendo até chegar a demanda? Ah, não, Fê, porque pode surgir do nada, e aí causa uma ansiedade na pessoa estar fazendo outra coisa
quando ela ainda também não está fazendo nada relacionado ao trabalho, porque ainda causa uma ansiedade de estar dividindo também esse tempo. Então, remoto ali, o trabalho, quando você tem um horário rígido, onde você, na verdade, a única diferença é que você só está em outro lugar que está na sua casa, causa muita ansiedade do, cara, eu tô olhando a minha casa, eu tô vendo que tá bagunçado, que daria para eu, sei lá, levantar e botar roupa para bater na máquina, mas eu não consigo, porque eu estou no trabalho, sabe? Então, fica muito difícil para as pessoas entenderem essa separação de quando o trabalho exige muito da pessoa e ela acaba priorizando o trabalho e não conseguindo olhar para as outras coisas. Eu acredito que muito disso passa também pelo nível de confiança que as equipes têm entre si, que né, se seu chefe não está confiando muito no resultado do seu trabalho, até tem as entregas, está lá de boa, mas tem uma certa desconfiança. Eu acho que esse é o momento, 2024 me parece um ano assim muito decisivo nessas negociações, né, dos modelos de trabalho, como que as jornadas vão ser mais presenciais, mais remotas, equilibradas ali no meio, não sei. Mas você sabe, tem uma coisa também que eu percebo, que o espaço de trabalho, parece que isso ainda não está definido de uma forma legal, não é? Você acabou de dizer, eu estou olhando ali, aí tem coisa para fazer na casa. Me parece que o espaço de trabalho, assim, eficiente de fato, né, se é em casa, se é no coworking, isso ainda é um empecilho, não é? Total. E eu sugiro sempre quando a gente está vendo juntos que tem uma tarefa que não está acontecendo, que ela está empacando, eu sempre sugiro de mudar o ambiente. Porque eu acho que pode dar um gás, pode dar uma renovação. E é isso, às vezes em casa eu não tenho um espaço apropriado para estar completamente isolada e focada. Então, isso vai acabar me atrapalhando um pouco. Aí a gente, vamos pro coworking, aí depende do coworking, né? Porque aí é aquela coisa do, se eu sou uma pessoa que presta atenção em cada movimento que tem, eu vou ficar besta, eu perco foco. Então, de novo, ter que entender o que funciona para você, para ir buscar essa melhor solução. Como eu tenho pessoas que acham incrível voltar para o escritório, sim. Muito porque para pegar o caminho, olhar a rua. Eu acho que na pandemia eu vi que quem gosta muito de rua sentiu muito isso, que é olhar o movimento. Então faz bem para os criativos principalmente, porque você ver movimento, ver pessoas, ver coisas, óbvio, te ajuda ali a respirar e a renovar. Você fechado dentro de casa é pior. Então você tem a galera que prefere ir e que sabe que lá vai produzir muito mais do que em casa. Como a gente sabe, a gente que prefere ficar 100% remoto, porque ir é todo um desgaste também emocional. Então, eu acho que também é importante perceber no espaço, então, assim, se eu sou melhor com outras pessoas, mas eu não vou para o escritório, posso, de repente, me unir com outros colegas, outras pessoas, outros amigos e trabalhar, às vezes, juntos. Mas eu também dar aquele espaço de um dia você também saber que você pode trabalhar de casa, 100% de casa. É muito... o espaço é importante, ele vai influenciar muito, mas eu observo. Não acho que é um ou é outro, sabe? Ou é no escritório, ou é em casa, e em casa é desse jeito. Às vezes eu venho pra sala, às vezes eu tô lá na minha mesa de escritório. Eu gosto muito de atender aqui na sala, porque eu fico mais livre e tal. E quando é trabalho, mas que eu tenho que escrever, que eu tenho que, enfim, não tô conversando com ninguém, eu gosto de ficar do lado do meu marido trabalhando. Por quê? Porque tem aquela presença, tem aquela troca. Isso é importante de você conhecer para você ter não, agora eu vou ficar aqui, agora é bom para mim. Então é importante, é muito importante você perceber. Igual o do momento, o espaço também de trabalho é bom saber. Ainda há pouco você falou justamente das pessoas que trabalham com criatividade, essa coisa do ver a rua, né, ver o movimento das pessoas, socializar de alguma maneira, né? Como a gente sentiu muita falta disso e como isso também conta, obviamente que nós dando tudo isso. Agora, quem trabalha, né, justamente, na realidade a gente já falou aqui num episódio com o Robson Fernandes justamente sobre ser criativo, porque todo mundo é criativo, né? No fundo do fundo. Mas eu falo, assim, dessas profissões, né, que trabalham muito com essa coisa do criar campanhas e tal. E aí a rotina, como é que a rotina interfere nisso, né? E também tem gente que diz assim, a rotina acaba podando a criatividade. O que você tem visto aí? Eu adoro essa... Eu estava falando sobre isso no final de semana sobre isso. É a produtividade versus a criatividade. Porque elas são diferentes. E aí,
quem trabalha com criatividade sente muito isso, que é, tá, beleza, eu sei qual é o tempo de produzir, mas e o tempo de criar? Não dá para eu virar e falar, ó, terça-feira, 4 horas da tarde, eu vou criar. Não é muito real isso. Então, é importante que a sua rotina tenha espaços. Então, desde sair de casa te faz bem, olhar a rua te renova. Então, você precisa ter isso no seu dia a dia, porque você vai precisar criar, e às vezes não é num tempo estabelecido. Você precisa estar preenchido dessas coisas. A mesma coisa remotamente. Você está tendo tempo de ouvir uma música que você gosta? Você está tendo tempo de ver filme, de se inspirar? Porque se não tá, vai atrapalhar. E é o que acontece bastante, porque é quando a produtividade está te exigindo demais, e produtividade é exatamente produzir. Pura e simplesmente produzir. Então, eu estou com uma agenda cheia, eu completo aquela minha agenda, eu estou produzindo. Não estou criando, eu não estou sendo, não, me deram e eu estou fazendo. Então, cadê o momento de produção? Que tem que ter, óbvio, mas cadê o momento também da criação? E é nisso, na construção ali da rotina. Você está acordando com calma? Ou você está acordando, tomando banho e sentando para trabalhar? Você está trabalhando até o seu limite? Ou você está se permitindo falar, cara, cheguei, é o que dá para entregar hoje, e agora eu vou fazer exercício, eu vou dançar, enfim, o que eu vou fazer por mim? Então, na rotina é importante ter esse olhar. Quando é que você está olhando para você e quando é que você está olhando para o trabalho? E aí a produtividade te puxa, te direciona a fazer o quê? Olha só para o trabalho, amigo. Você tem que produzir, você tem que produzir. Então, essa é a chavinha ali, que é aquilo que a gente estava falando da prioridade. Eu acabo priorizando o trabalho, porque eu tenho que entregar, porque eu tenho que produzir, e eu esqueço de cuidar dessa outra ponta, que é ver coisas, viver, olhar para o céu. Que eu acho que é uma coisa que eu falo com os clientes, às vezes, eles dizem, porque às vezes falta, sabe? Você olhou para o céu hoje, você ficou viajando? Sabe, você deu alguma viajada? Tipo, olha aquele carro. E se não tá rolando isso, tá faltando, você só tá realmente produzindo. Vai pifar, pifa. Eu falo que você vai ficar doente, você vai cair. Não adianta achar que você vai ficar esse funcionamento vai durar por muito tempo, sabe? Uhum. Você falou de olhar para o céu, né? É algo que eu faço, assim. Mesmo no presencial, quando você tá, tem uma hora que você tem uma necessidade, né, de fazer aquela pausa e ir ali olhar se tem um verde para você olhar, não importa. Qual é a rotina, assim, específica que você tem reparado que as pessoas mais usam para estimular a criatividade, além dessa de olhar para o céu? Eu sinto que quem pode começa o dia mais ali pós-almoço, sabe? Então é um acordar com calma, é um... deixa eu ver o que eu tô a fim de fazer, sabe? É um Ai, que meio luxo! que ouvir. Essa é pra galera que pode, de fato, começar um pouco mais tarde. Mas o que a gente cuida muito é que, às vezes, não consegue relaxar, porque acha que a partir das 9 já tem que estar respondendo pessoas, já tem que estar ali, sabe? Mas o outro tá me esperando. Então, a gente conversa muito sobre... Deixa eu ver se seu trabalho permite isso, porque se esse é só algo que você tá se cobrando ou se, de fato, estão exigindo de você. Mas, basicamente, é ter um mínimo de manhã, né? E aí, quando eu falo manhã, é seu tempo de acordar, tá? Vai ter a galera das 5, vai ter a galera das 7. Relaxa. Tipo, tá tudo bem. Mas o que você tá fazendo quando você tá acordando? Porque é muito importante esse momento de cuidado. Aí, ok, eu vou olhar pro trabalho e depois eu tenho que olhar de novo pra mim. Aí, uma coisa que a gente tava falando do negócio de olhar do céu, eu, quando eu tô montando a rotina com a pessoa, eu sempre pulo uma meia hora. Então, por exemplo, a gente tá aqui, vai falar de 9 às 10, aí depois de 10 às 11... Não. De 10h30 a outro horário, a gente vai fazer outra coisa. Eu sempre dou esses espaços de meia hora, por quê? Passa muito rápido meia hora. Então, se eu já coloco uma outra coisa, se eu já engato, já tô atrasada. Se a gente aqui fica de papo e passa, a outra coisa já tá perdendo tempo. E aí, o que eu vou dizendo pra mim? Não funciona. Não dá. Então, na verdade, eu só não tô me permitindo dar esse espaço. E quando eu dou esse espaço de meia hora que passa muito rápido, é aquele momento que você fala, olha que legal, são 10h05, mas meu outro compromisso é só 10h30, eu posso fazer o que eu quero. E aí é isso, é ter esse espaço do que eu estou a fim de fazer. Porque a gente meio que quase tá vivendo no automático, né? Só tô devolvendo, tem demanda, chega a demanda, pego ela, recebo e entrego. O que eu quero fazer? Quero olhar pro céu, quero fazer carinho no gato, falam muito, que ele tem bichinho em casa, tá remoto.
tá parando um momentinho pra brincar com os bichos, sabe? Ou você só tá ali, olhando pro computador, firme. Então, na hora que eu tô entendendo como funciona o meu dia, eu preciso deixar espaços. Espaços que vão desde eu ir ao banheiro a olhar o céu. Mas eu preciso, não posso achar que eu vou emendar uma coisa no outra. Sabe um exemplo? Médico. A gente fica chateado quando a gente marca médico e chega lá no horário e ainda não porque tem outras pessoas. É isso, porque é um embaixo do outro, óbvio. Uma pessoa que demorou um pouquinho mais de atendimento, alguém que atrasou um negocinho, já vai interferindo. Quanto mais vai passando o dia, mais vai ficando pior. Se você monta uma agenda sua de tarefas, uma embaixo da outra, vai chegar 3 horas da tarde, você vai estar chateada que você não cumpriu 3, 4. E era não. Vamos só botar um espaço aqui que de fato quantas cabem. Eu já fui a consultas médicas que eu tive que esperar muito e eu sério que, ok, eu queria que eu não tivesse esperando tanto tempo, mas eu fiquei reparando nisso, né? Aí eu fiquei pensando, nossa, eles não dão uma paradinha para dar uma esticada nas pernas, alongar um pouco, abrir a janela, olhar, fazer isso, né? Criar esses respiros, né? Eu confesso que eu fiquei pensando sobre isso também, que é necessário, né? Mas, ó, como é que você equilibra dentro disso tudo aí para você? Por exemplo, você tem um horário, né? A maioria das pessoas tem. O horário de X a Y é a sua jornada de trabalho, né? E aí você sabe que você tem que estar ali seguindo, né, a sua agenda ali com o trabalho e tal. Mas aí tem aquela coisa da dificuldade de desconectar com o trabalho, né? E aí esse desconectar também eu posso trazer até o celular, né? Porque você não pode criar respiros com o celular se você vai estar trabalhando de frente para a tela. É assim, na minha cabeça é isso, né? A necessidade de criar momentos de desconexão mesmo. Não, total, tem que ter. Eu falo sempre assim, ó, então beleza, tá me falando que você acordou. Óbvio, vamos lá, não é legal pegar o celular assim que acorda. Sabemos todos isso. Todos fazemos. Exatamente, nós todos fazemos. Então, tá, ok, pegou o celular, se liga, percebe, vê quanto tempo que você tá fazendo, sabe? Eu, por exemplo, eu pego meu celular muito pra ver a hora e depois eu ligar música, porque eu preciso começar meu dia com música. Então eu pego, entro lá no Spotify, pum, botei a minha musiquinha. Depois eu percebo que quando eu tenho uma filha, tá? Então a minha filha meio que guia a minha mãe até a hora dela ir pra escola. Então é tudo sobre ela. Então eu tenho que arrumar as coisinhas dela. Então é meio que tem uma tarefa muito clara pra isso. Então fica um pouquinho mais difícil de eu fugir pro celular. Mas pra quem não tem, que tá sozinho, nossa, pra quem mora sozinho, então eu sinto que eu converso muito com quem mora sozinho, que eu falo, olha, usa o celular pra ser o seu externo, sabe? Pra te chamar, pra te... Ó, são 10 horas, você tem que sair, sabe? Você tem que começar a trabalhar, você tem uma reunião. Porque senão você viaja. Mas eu sinto que qualquer tarefinha que eu não queira fazer, que eu não queira lidar, eu vou pegar o celular. Então, né, acordei. Adoraria que tivesse um café da manhã pronto. Sou eu que tenho que fazer? Nossa, tem muita gente que já pega o telefone, né? Para preparar psicologicamente para começar. Então, já tá conectado. E aí, beleza, já tô conectado. Quando chegar na hora do trabalho, eu já tô conectado, então vou ficar mais conectado. Então, o que eu falo? Hora de refeição. Tenta na hora do almoço não ficar tão no celular, sabe? Ou se você tá almoçando com pessoas, conversar de fato com as pessoas. Se você estiver sozinho, assiste alguma coisa, em vez de ficar ali, tipo, comendo sem ver a comida, sabe? Eu acho que eu percebo isso, que o celular tira da gente essa percepção do que a gente tá fazendo. Eu vejo gente andando na rua, eu não consigo, mas consegue andar na rua, mexendo no celular e gente, você não tá vendo o que tá acontecendo, sabe? Para o bem das pegadinhas e dos vídeos, para todo mundo rir, né? Porque esbarra em alguma coisa, cai no buraco, eu não consigo rir disso, mas tem canais e mais canais com essas imagens, né? Verdade, verdade. E aí, lá para o final do dia, como é que eu vou fazer como é que eu vou me desconectar? E aí eu sugiro de descendo. Então, assim, eu começo no meu horário de trabalho, se eu saio às 6, eu sugiro que a partir das 5, 5:30, você comece a fazer um movimento de ir dando tchau. Então, vou dar minha última olhada no e-mail, vou ver se eu deixei alguma pendência com alguém, vou indo, sabe? E aí, a mesma coisa depois. Então, terminei de trabalhar, mas ainda tenho a minha vida, como é que eu tento me desconectar? Dou um tempo ali, né? Enfim, se eu saio às 6, às 8,
eu já posso tentando me desconectar, e é isso, é ir largando. Então, já não vou responder mais pessoas, eu já não vou, já vou começar a tomar um banho quente, o que eu gosto de fazer antes de dormir. Só que aí, é isso, é lindo na teoria. Só que isso na prática vai pegando, porque se eu já tenho o hábito de olhar meu celular antes de dormir, por exemplo, esquece esse 8 da noite. Esquece esse 9, vai ser na hora que eu estiver dormindo. Então, quando a gente está trabalhando, quando eu estou trabalhando com o cliente, e aí, quantas vezes você conseguiu? Como foi? O que você percebeu? Tem que ir aos poucos. Não é 880, não dá para pegar e falar, hoje eu não vou tocar no meu celular. Você vai sofrer, sabe? Você vai sentir muita falta. Então, é criar momentos para desconectar, mas saber que vai ser difícil. Você sabe, o celular ele pode ser um senhor auxílio para a procrastinação, não é? No fundo. Feito para isso. Ele é feito para você olhar para outra coisa. É quase que para de olhar, para de trabalhar. Olha que legal, quantas coisas tem aqui. E aí você vai, desde, sei lá, né, do Twitter, onde todas as pessoas estão falando 300 coisas. Depois você quer olhar. Enfim, cada um tem as coisas que gosta. E parece que o celular fica assim, olha, aqui tem todo esse mundo que você gosta. De uma forma tranquila, sem ninguém te perturbar. Enfim, eu acho que... Uma vez eu vi uma definição de que o celular é a chupeta do adulto. E eu achei isso maravilhoso. Que horror! Porque a gente... É quando ele conforta, né? Quando ele traz um confortinho aqui pra gente. Eu vejo isso quando você tá lá, você tá no bar, tá conversando. E você já vai cansando, você pega o celular. Em vez de você simplesmente virar e falar, cara, a gente vai embora. Ou se não, sei lá, se esforçar mais um pouco pra ficar, mas... Você já mergulha ali, porque parece como se ele te tirasse desse problema. Então, não, você não tá mais no bar, você não tá... Fica aqui comigo. Então, eu acho que eu acho que o celular faz isso com o adulto, claro. E qual é o adulto que vai querer ser visto usando chupeta, né? Olha, isso daí daria uma boa campanha. E tem aquela coisa assim, tô desejando muito que esteja caindo essa coisa do trabalhar muito, tá muito ocupado, seja muito legal. Eu acho que a gente tem que caminhar para um outro caminho, que é nossa, essa sua sexta-feira é livre, isso que você falou do cliente que tem amanhã. Nossa, que luxo! E a gente tem que começar caminhando para um lugar onde a gente tenha mais tempo para cuidar da gente e essa opção de escolha, né? Eu já tive a sexta-feira livre e, francamente, era muito legal. Era muito legal. A gente está vendo um grande movimento, né, pela semana de 4 dias. Tem companhias aderindo, mesmo no Brasil já tem, né? Países da Europa já fizeram experiências, começaram experiências, Portugal, enfim. E aqui, né, tem pequenas companhias aderindo. Tem campanhas contra a semana de 6 dias, né? Estou muito feliz que isso esteja andando. Eu acho que já está batido o lance das 8 horas também, né? Já tem vários estudos de quanto tempo de fato você consegue produzir no seu dia. Então é importante que haja olha, tem estudos, quando a gente vai mudar isso quando, sabe? Não tá legal, tá comprovado que não tá legal. Então, eu tô muito feliz, eu converso, não tenho ainda cliente que tenha exatamente isso. Os que podem, que são autônomos, a gente tenta definir a sexta, enfim, a segunda, né? O dia que acha melhor. Mas eu ainda não conheci quem está numa empresa que tenha essa semana de 4 dias. Mas eu acho muito legal essa discussão. Eu acho muito legal o lance de perceber qual é o melhor. Por exemplo, nessa discussão vai ser a quarta-feira ou vai ser a segunda ou a sexta. E aí tem muito isso, né? Emendar um final de semana, então sei lá, sexta, sábado e domingo, ou sábado, domingo, segunda, talvez ainda assim não supra, né? Não seja o que é. Assim como a quarta-feira, que eu acho magnífica também. Ser um respiro na semana. Mas tem gente que prefere não, porque nos 3 dias consegue viajar. Enfim, eu acho que essa discussão de qual dia é o ideal é de novo sobre olha como somos diferentes e olha como temos que ver como é que a gente funciona para entender qual é o melhor. Então, que vem para semana de 4 dias. Qual é a orientação que você costuma passar para quem gerencia equipes remotas, né? Ainda há pouco eu falei sobre a confiança, né? Que eu imagino que é algo muito necessário, né? Então, que orientação que você dá? A gente conversa muito sobre, vamos lá, quais são as suas tarefas? Você tendo que fazer, então, né, o gestor, não só gerindo, mas também as tarefas que só ele faz.
e depois a parte gerindo. Quem tem que gerir e gerir remotamente, a gente conversa muito sobre os encontros online só com a pessoa. Então, que momento que você tem na semana para conversar com essa pessoa, só você e ela, e entender as tarefas que essa pessoa precisa fazer, quais elas têm dúvida, o que ela precisa de você. A gente conversa muito, tenta entender o que precisa de você para executar aquela tarefa. Para nessa conversa, tentar resolver o máximo que der, para durante a semana as pessoas caminharem sozinhas. Falo sozinhas, entre aspas, porque também não é para sentir todo mundo sozinho. O time precisa saber que tá todo mundo junto. Mas é meio que para você saber o que você precisa fazer e só procurar o gestor quando houver necessidade. Aí tem uma outra parte também que é, Fê, não posso me isolar 100%, né? Não posso ter só esse encontro. E a gente fala sobre... Imagina que você está lá no espaço físico e você tá na sua sala e você vai deixar a porta aberta ou deixar a porta fechada. Então, qual é o melhor momento do dia para deixar a porta aberta? O que significa deixar a porta aberta? Tô online, tô de pronto aviso, sabe? Tipo, tô aqui. Mas, enquanto ninguém me procura, estou fazendo outras coisas. E qual é o momento que você está de porta fechada, que não dá para ninguém te interromper, porque você precisa fazer a tarefa que só você precisa fazer. Então, é entender qual é o momento que você está gerindo, né? Com aquele momento que você está lá com a pessoa, e depois qual é o momento que você está sozinho fazendo as suas tarefas. Então, é importante entender isso ali dentro do dia a dia. Legal. Bom, a gente está chegando ao final. Você tem dicas de livros, materiais que falem sobre o que a gente conversou, tipo um para saber mais? Olha, tem um livro que eu amo recomendar ele, mas eu sei que ele é enorme, mas tem audiobook dele, tem podcasts fazendo resumo, que é O Poder do Hábito. Esse livro, ele traz um entendimento muito importante sobre, de fato, o que é esse hábito, o que a gente faz no dia a dia. Entender mesmo como é. Então, de fato, realmente, tomar banho sem pensar que agora eu vou lavar a cabeça, agora eu vou lavar o meu braço. Isso não acontece porque seu cérebro já entendeu o que é isso. Então, a partir do momento que você vai entendendo as coisas que você faz porque são hábitos e as coisas que você ainda precisa ficar se dizendo que precisa fazer, é muito importante. Eu recomendo muito e foi um livro que mudou bastante a minha vida e na consultoria. Então, quem gosta de livro, pega um livro enorme, mas ele é delicioso de ler. E procurem áudios também, é bem gostoso de ouvir. E eu acho que pessoas... Tem a Thaís Godinho, do Vida Organizada. Ela não fala só sobre a vida, mas ela também tem trata um conteúdo muito grande sobre trabalho. E me ajuda bastante. Então, quem quiser ler mais sobre o que a gente estava falando, a Thaís Godinho fala muito bem sobre isso. Então, eu recomendo. E ela, enfim, é uma maga. Fê Negrão, muito obrigada por estar com a gente. Eu amei o nosso papo. Você sabe que em determinado momento a gente ia assim esticando, né? Mas a gente tem que voltar aqui porque tem a rotina, tem as tarefas, tem a agenda e não seremos nós a fazer você sair da sua, né? Muito obrigada. Obrigada a você, obrigada pelo convite. Eu amo sempre falar sobre organização. Quem quiser ver mais coisas sobre mim, falar comigo, pode me procurar no Instagram, que eu adoro responder e tirar dúvidas. E assim nós chegamos ao final do nosso episódio de hoje. Não esquece de seguir a gente na sua plataforma de streaming favorita. Se você está no Spotify, você aproveita para dar 5 estrelinhas para a gente. Classifica o Papo Saúde. Você pode ainda dizer o que achou desse episódio. Deixa a sua resposta, a sua pergunta ou a sua sugestão de tema para esses nossos papos. Se inscreve no nosso canal no YouTube, assim você passa a receber notificação sempre que tiver episódio novo por aqui. Aqui tem informação, aqui tem saúde, aqui tem Unimed. E você pode entrar em contato com a Unimed Ceará pelos perfis oficiais no Instagram e Facebook ou pelo site acessando www.unimedceara.com.br. Esse podcast é desenvolvido pela Leme Digital. Até a próxima. Saúde!